Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, prezados amigos. Olha, eu aqui de novo com a Roda dos Esclarecedores, que é um oferecimento da PIBG, esta comunidade de amor onde Deus se manifesta. Muito obrigado por nos receber novamente aí em sua casa, em seu aparelho, enfim, onde você estiver. E é um tempo de gratidão. Eu quero agradecer muito, primeiro a Deus, obviamente, por tudo quanto Ele nos proporcionou nas comemorações dos 41 anos desta igreja. E também quero estender minha gratidão a todos os irmãos, todas as irmãs que cooperaram para que esta linda festa acontecesse. Nós tivemos um número significativo de irmãos e de visitantes aqui conosco. Participaram do culto, da celebração, 2 horas, ninguém se cansou, foi uma maravilha. E depois nós fomos para o almoço, um junta-panelas, que seguramente tinha muito mais do que 200 pessoas, né? Então foi uma grande bênção e é um tempo de gratidão a Deus então por isso. Deixe-me falar a respeito de algumas coisas que estão para acontecer e que você precisa atentar. No próximo domingo agora, o Ministério Rever, em sua agenda de temas, considerará o problema da depressão. Próximo domingo, dia 1º de outubro, das 8h30 até as 9h30, haverá uma palestra. Eu serei, mais uma vez, o preletor a respeito desta temática. Como eu afirmei algumas vezes, publicamente, eu passei por esse problema da depressão, eu estudei o problema, eu superei o problema e acho que isso me habilita para falar a respeito do assunto, E mesmo que você não esteja inscrito no Rever, por favor, venha. E se você conhece alguém que esteja enfrentando o problema ou alguém que lida com alguém que está passando o problema, convide essas pessoas para vir. Eu acho que o conhecimento pode ajudar nesse processo, tá bom? E o trilho da integração, que é o modo com que as pessoas ingressam para a PIBG, vai começar agora, no dia 1º de outubro também. Você que está interessado nisso, por favor, entre em contato com o pastor Lúcio. O telefone dele aparece aqui nesse slide ao lado. Ou então venha simplesmente no próximo domingo às 9 horas, tá bom? E se você é membro da igreja, conhece alguém que está interessado em ingressar, convide essa pessoa, lembre a ela que começa já nesse domingo, tá bom? E estou começando a anunciar hoje a Assembleia Geral Extraordinária que realizaremos no dia 19 de outubro, próximo, Agora, já, esta data está chegando aí, Trata-se de uma quinta-feira e nós faremos esta Assembleia às 20 horas, aqui em nossas dependências. Nesta Assembleia, nós apresentaremos nomes de membros para desligamento do nosso rol. São nomes de pessoas que estão afastadas da comunhão, ou seja, elas não participam mais dos cultos que realizamos, não participam dos grupos familiares, nem tampouco dos ministérios, não contribuem financeiramente, estão desconectadas. Algumas delas já nos autorizaram o desligamento. Então, fica aí esta convocação. Esperamos que você se organize em sua agenda para estar conosco na quinta-feira, dia 19 de outubro, para participar dessa Assembleia. E esperamos que você estabeleça como propósito de vida a contribuição financeira com a PIBG. Muitas coisas estão sendo feitas, mas há outras tantas que gostaríamos de fazer e que não temos caixa para isso. Então, esperamos a sua contribuição, uma demonstração de amor a Deus e uma demonstração de amor para com esta igreja local também. Convido você a permanecer com a gente até o final do conteúdo desta roda.
Paz do Senhor, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Vamos erguer as nossas vozes em adoração ao nosso Deus, dizer que Ele é grande, que Ele é digno de honra, digno de glória. Cante assim comigo, ó. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Diga grande, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Oh, grande, grande é o nosso Deus,
as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Oh, grande, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Amém. Exaltado seja esse Deus que é grande e que ouve as nossas orações. Oração, um desafio para todo cristão. Esta é a nossa quinta conversa sobre esta temática. Em nossa primeira conversa, procurei demonstrar a importância da oração, olhando especialmente para o texto de Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8, quando Jesus, através de uma parábola, fala sobre o dever de orar sem nunca desanimar. Na nossa segunda conversa, lhes apresentei 4 princípios fundamentados na oração modelo de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 6, versos 5 a 15. Quais foram esses 4 princípios? Orar regularmente, orar em particular, orar com sinceridade, orar de maneira específica ou especificamente. Na terceira conversa, eu lhes apresentei 6 empecilhos à oração, a saber, a própria falta da oração, o pecado não confessado, relacionamentos destruídos, o egoísmo, displicência em relação aos necessitados e a fé insuficiente. Na quarta conversa, a minha ênfase foi a de que nós precisamos cultivar hábitos de ouvir a Deus e não apenas falar a Deus. E eu indiquei 2 métodos de fazer isto. O primeiro é de escolher um livro bíblico e, indo de parágrafo em parágrafo, levantar e responder 2 perguntas. Lembram-se quais são? O que Deus está me dizendo neste texto ou nesse parágrafo? O que é que eu vou fazer com base no que Deus me disse? E isto se transformar em motivos de oração. E eu afirmei, quando você faz isso, então você está orando segundo a palavra de Deus. O segundo método, mais espontâneo, é de dividir o seu tempo de oração em 2 partes. Uma em que você fala a Deus e a outra em que você se compromete a ouvir a Deus. Você disciplina a sua mente, o seu coração e o seu espírito para perceber Deus falando com você. Deus tem muito a dizer a nós e quando nós vamos a Ele apenas para falar, nós perdemos esta rica oportunidade que Ele, de dar a Ele, né, a chance de falar conosco. Caso você não tenha visto ou ouvido estas reflexões, estão lá em nosso canal no YouTube e você pode acessar a qualquer momento. No encontro de hoje eu quero apresentar a vocês, de modo detalhado, 2 modelos de oração. Estes modelos podem muito ser úteis para aqueles que desejam ou criar, ou mudar, ou intensificar o hábito de orar. E eu inicio fazendo advertências, ok? Falo primeiro aos superestruturados. O que são esses superestruturados? São pessoas que criam métodos para tudo e procuram seguir estes métodos com o propósito de serem eficientes. A advertência a estes é: talvez você não precise de mais hábitos. Talvez você precise de hábitos mais eficientes. Assim, considere aquilo que eu vou apresentar aqui
E se você achar que isso torna os teus momentos de oração mais eficazes, então promova as adequações necessárias, certo? Os superestruturados também precisam tomar muito cuidado com a camisa de força. Às vezes o método pode te levar a um tipo de escravidão, pode levar à falta de abertura para o Espírito. E aí temos que lembrar aquela palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Caso você sentir que o método está te escravizando, então promova os ajustes até que você se sinta minimamente confortável. Está bem? Agora, olhando para o outro lado, no entanto, é preciso fazer advertências aos não estruturados. Os não estruturados são aqueles que gostam de ser espontâneos, né? Agora, preste atenção. Acreditar que você não precisa de nenhum hábito é ingenuidade. Se o meu alvo é importante, eu preciso disciplinar-me para atingi-lo. E não é apenas uma questão de sentir vontade ou quando sentir vontade. Se eu não estabelecer um alvo, um método, aliás, eu não vou atingir um alvo, ok? E nós estamos em boa companhia quando pensamos em método, porque o maior especialista no que diz respeito à oração, Jesus, demonstrou que tinha método e ensinou os discípulos dele a utilizarem um método. O que eu quero fazer a partir desse ponto é olhar novamente a oração modelo de Jesus. Ele ensinou esta oração, e quer me parecer que ele fez isto mais de uma vez, com um propósito. E este propósito nós vamos perceber na oração. É um roteiro para nós, a oração modelo. E eu espero que você compreenda bem esta sugestão, porque a oração modelo não é algo para nós repetirmos muitas e muitas vezes em momentos diferenciados. Não. Eu vejo a oração modelo de Jesus como uma espécie de um guia para as nossas orações. E você vai perceber o que eu estou querendo dizer na medida em que nós avançarmos agora, tá? O texto da oração modelo comparece lá em Mateus capítulo 6, especialmente versos 9 a 13. E as sugestões, como você pode usar esta oração modelo como um guia para as suas orações, aparecem agora na sequência. Em cada slide que aparecerá aqui, há uma das expressões. E aí, então, eu vou indicar para você o que é que ela indica, o que é que você pode, de repente, fazer em resposta ou em semelhança à oração que Jesus ensinou. Vamos começar, então. Na primeira diz, Pai Nosso. Está lá em Mateus 6:9. É você com a consciência de que está falando com quem? Com o Pai. É motivo, então, de reverência. E você deve ver-se na condição de filho dele, por intermédio de Cristo Jesus. Ora, se ele é meu Pai, se ele me aceitou em sua família, há motivos de gratidão. Então, nessa parte inicial, você pode ter expressões de gratidão a Deus por ter te recebido como membro da família dele. É a expressão que nos leva a lembrar também de que nós não somos ou não devemos andar em isolamento, porque ele diz Pai Nosso, é comunidade. E cabe aqui palavras de gratidão por sermos alvo do amor dele. Amor que nos chama para a convivência comunitária. Depois vem a expressão que estás nos céus. Aproveitar esse momento no seu período de oração para reconhecer a majestade de Deus.
Ele é o soberano, Ele é o Criador. Está acima de tudo, está acima de todos. Está acima dos problemas e dificuldades que nós enfrentamos. Então, quando usamos esta expressão que estás nos céus, nós estamos dizendo, tu estás acima de todas as coisas, incluindo aí os meus problemas, as minhas dificuldades, incluindo aí os meus sonhos, enfim. A próxima expressão é santificado seja o teu nome. E aqui eu vejo a oportunidade para você exaltar os atributos de Deus. O que Deus é? Deus é santo, Deus é onipresente, Deus é onipotente, onisciente, Ele é justo, Ele é fiel. Há muitos atributos de Deus que nós podemos exaltar. Jesus ensinou a exaltar a santidade. Nós podemos extrapolar a isso exaltando muitos dos outros atributos de Jesus. É uma oportunidade para você adorá-lo e louvar a Ele. E no seu momento de oração, não pode se resumir a uma lista de coisas que você precisa. Aqui está então a deixa. Exalte o nome de Deus, glorifique o nome dele. A próxima expressão é: venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Aqui está uma dica para nós nos submetermos à vontade dele. É uma oportunidade para pedir que o reino dele venha e se manifeste em tudo quanto nos diz respeito. Então, nós podemos submeter o nosso casamento, nós podemos submeter a nossa família, nossa carreira, ministério, as nossas finanças, os relacionamentos e assim por diante. Lembrar destes temas durante a oração. Dizer, venha o teu reino, Senhor, nestas esferas todas da minha vida. E clamar que a vontade dele se cumpra e não prevaleça a minha vontade, né? Assim como Jesus fez quando ele estava prestes a enfrentar momento de agonia, ele disse, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, a próxima expressão é, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É uma oportunidade para apresentar a Deus todas as suas preocupações, sejam elas grandes ou pequenas. Se você precisa de um milagre, peça sem recuar. Lembre-se, você é parte de uma família também. E aqui você pode lembrar-se de pessoas que estão passando por necessidades. Quem sabe alistar o nome destas pessoas e colocá-las diante de Deus. Dá-nos hoje, Deus. Dá a mim a minha necessidade e coloca também o pão na mesa de outras pessoas, eventualmente aquelas que você conhece, né? Para ser objetivo na sua oração. Na sequência, a oração modelo vai para perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. É momento para você reconhecer os seus pecados e apresentá-los diante do Pai. Eu creio que Deus é poderoso para entender o seu pecado, perceber se você está arrependido e estender o perdão para você. E com isso significa purificar os seus pecados. Então, viva com um espírito perdoador também em relação aos outros, porque esse pedido aí é condicional. Veja lá, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Cultive a prática de estender o perdão a outras pessoas nas suas orações, né? E se você não consegue perdoar outros, isso deve ser motivo da sua própria oração constante. Ó Deus, ajuda-me a perdoar. E termina a oração dizendo, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Termina não, quer dizer, uma outra frase aí, né? Então, aprenda a reconhecer as tentações. Você passa por tentações, todos nós passamos. Aprenda a reconhecer essas tentações e colocá-las de maneira insistente diante do Pai. Ore pedindo proteção contra o mal e vitória sobre as tentações. Lembre-se de que os seus irmãos passam por situações idênticas, então
lembre-se de interceder por eles também, né? Há uma lista de pessoas que depois de virem aqui fazem parte do meu hall de intercessão, ou seja, intercedo por elas a fim de que Deus as capacite a superar o mal. O próximo slide fala desta frase, né? Última então. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No que é que esta expressão leva-nos a pensar? Se quisermos, a exemplo do que Jesus fez, encerrar a nossa oração, nós podemos aí declarar a nossa condição de súditos, de servos. Volte a incluir aí expressões de exaltação ao Pai. Aproveite para louvar a Deus. Não raras vezes, nos meus momentos de oração, eu incluo cânticos espirituais que o próprio Espírito, né, me traz à mente para exaltar ao Pai Celestial. Pois bem, eu creio que ficou claro como é que você pode usar a oração modelo. Eu espero que isso sirva a um propósito de ajudar você ou guiar você, mostrando um roteiro pelo qual você pode passar, você pode seguir por ele, tá bom? Eu quero mostrar-lhe agora o modelo ACAS, que é sugerido pelo pastor Bill Hybels. Tem um formato de um acróstico para você se lembrar das partes que constituem este modelo de oração. Aparece aqui ao lado também. É muito simples e eu vou dar algumas sugestões a você. Então, o modelo ACAS caminha pela adoração, pelas confissões, os agradecimentos e as súplicas, nesta ordem, tá? Então, quando for orar, passe por esta ordem aí: adoração, confissão, agradecimento e súplica. Sem uma rotina, eu já afirmei isso aqui, é bem provável que nós sejamos pegos na armadilha do "ó Deus, por favor", e aí já entramos na presença de Deus pedindo coisas, né? Esse modelo do ACAS, ele serve como um guia para conduzir você num processo sério e profundo de reverência, de manutenção da sua moralidade, mas não esquecendo de colocar diante dele também as suas necessidades, tá? Então, vamos lá. Comece com a adoração. Há um grande valor em iniciar o período de oração com adoração ou louvor. Ajuda-nos a focalizar a nossa atenção em Deus, ajuda-nos a recordar a identidade e o caráter de Deus. E aí, o que é que você pode, ou pelo que você pode adorar a Deus? Eu coloquei algumas ideias aí. Você pode adorá-lo porque ele é digno de adoração, por seus atributos como onipotência, onipresença, santidade, justiça, retidão, misericórdia, fidelidade, enfim, Deus possui muitos atributos e você pode adorá-lo por isso. A nossa adoração purifica, não é? Quando nós estamos orando, esta adoração certamente produz um efeito em nós mesmos. E quando passamos alguns minutos, né, louvando a Deus pelo que Ele é, a nossa alma se abranda e as nossas prioridades muitas vezes mudam. Vamos falar sobre confissão. É a segunda letra do acróstico, né? É momento de lembrar agora os pecados cometidos. E devemos crer em 1 João 1, 8 e 9, que diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a orientação aqui é: não generalize, especifique. Mentira, orgulho, cobiça, negligência, ira, brigas, engano, roubo, maledicência, mau testemunho. Há uma série de pecados que, de repente, você pedindo a Deus, Ele vai trazer à sua memória que você cometeu, então é hora de confessar. Reconhecer esses pecados pelos nomes e encará-los como Deus os encara. Isso pode ser terrível,
mas é necessário e é libertador. A confissão, ela gera inúmeros benefícios, não vou ter como tratar disso aqui agora, mas com certeza, não é? Nós podemos apenas mencionar consciência limpa, o alívio por causa da natureza perdoadora de Deus, nós saímos da presença dele, então purificados. Então não generalize, ok? Especifique. Senhor, me perdoe porque eu menti para fulano de tal. Senhor, me perdoe porque fui grosso com a minha esposa, com meus filhos, enfim. Na sequência vem o agradecimento. Há várias passagens que nos ajudam a entender o que é o agradecimento e como é que nós podemos fazer isso, tá? Há uma diferença, preste atenção, há uma diferença entre sentir-se grato e expressar gratidão. Esse texto que está listado aí, nesse slide, Lucas 17, de 11 a 19, fala de 10 leprosos que foram curados. Quantos voltaram para agradecer Jesus? Segundo a Escritura Sagrada, um voltou. Quantos vocês acham que ficaram gratos por se verem livres da lepra? Eu acredito que foram todos, né? Mas só um voltou para agradecer. Então, há uma diferença, ok? Pense sobre isso. Você precisa ser grato, mas você precisa expressar esta gratidão também. E pelo que você pode agradecer? Há muitas coisas, né? Orações respondidas. Não sei se você tem boa memória, mas quem cultiva o hábito de registrar motivos de oração, depois pode voltar a eles e ali verificar quantas orações Deus respondeu. Por bênçãos espirituais, por bênçãos relacionais, né? As coisas estão caminhando bem na relação com a esposa, com filhos, colegas de trabalho, irmãos na igreja. Isso tudo é motivo de agradecimento. E também por bênçãos materiais. Há muitas bênçãos materiais derramadas por Deus sobre a nossa vida. Então, agradeçamos. E aí, finalmente, vem a súplica. Um texto bíblico, lá em Filipenses 4:6, diz o seguinte: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, esse versículo é bem interessante. E ele me lembra do seguinte sempre: suplicar é pedir socorro. Esta é a ideia, né? Se você já adorou, se você já confessou, se você já agradeceu por todas as dádivas, já está pronto então para contar para Deus as suas necessidades. Coisa alguma é grande demais para Deus solucionar. E nada é pequeno demais que não dependa da presença de Deus, do poder de Deus se manifestando, tá? Talvez você sinta o desejo de estruturar o seu pedido de súplicas e existem vários temas, né? Quem sabe você queira lá sempre estar intercedendo pelo trabalho, prosperidade, sanidade, bons relacionamentos, pela igreja, pastores, líderes, missionários, o futuro das dependências da igreja. Quem sabe pessoas doentes, desempregadas, necessitados, famílias, orar por pessoas da sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, algum parente, pessoas ou algumas questões de ordem pessoal, né? Enfim, algumas pessoas podem olhar para ele e falar: não, mas isso é muito mecânico, isso é mecânico talvez nos primeiros dias que você for praticar isso. Depois de praticar um pouco esse tipo de encontro com Deus, mesmo que você esteja olhando, você deixará de prestar atenção no processo e se concentrará mais no conteúdo, mais na dinâmica do relacionamento com o Pai Celeste. E antes de terminar, eu vou incluir 2 ideias de como é que você pode praticar o ACAS. A primeira delas é usando o relógio de oração. O exemplo não carece de muita explicação, não. Observe que as palavras do acróstico aparecem neste relógio de oração que eu coloquei aqui para você, e aí aparece em destaque, né? Então, você pode inclusive programar quanto tempo você vai dedicar para cada uma dessas coisas. Quem sabe você queira adorar a Deus, 10 minutinhos,
pela onipotência, pela onipresença, por sua fidelidade, por ser justo, por ser misericordioso, supridor, enfim. Depois você entra na presença de Deus para confessar os pecados. E aí a questão de ser específico, né? Mentira, orgulho, cobiça, maledicência, ira, roubo. Depois o agradecimento, orações respondidas, bênçãos espirituais, e então vem súplica. E aí então há uma série de motivos pelos quais suplicar. Eu estou sugerindo algumas coisas aí para você, como por exemplo a igreja, a obra missionária, os enfermos, necessitados, autoridades, finanças pessoais, questões da família, vida profissional. Você pode incluir aquilo que você achar conveniente, tá? A segunda ideia de como é que você pode usar o ACAS une-se a algo que eu comentei no encontro anterior. Orar em resposta ao que Deus me diz em sua palavra. Eu vou exemplificar com 1 Pedro 4,10. Eu usei 1 Pedro 4,10 no domingo passado, durante a mensagem falando sobre dons espirituais, né? Lá em 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aí então, olhando para esse versículo, você pode fazer o seu ACAS. Então, A de adoração. Adorar a Deus pelo quê? Por sua graça em nos dar os dons e permitir que nós sejamos parceiros dele na expansão do seu reino, né? E a confissão, de repente, olhando para essa questão dos dons, você pode dizer assim: Senhor, eu não tenho usado meus dons. Você está confessando o seu pecado, então. Você pode também dizer para ele, confessando: Senhor, eu não tenho administrado sua graça em favor de outras pessoas. Você pode depois passar para agradecimentos. Obrigado, Deus, por me conceder dons. Obrigado, Deus, pelas oportunidades de exercer meus dons para abençoar outros. E pode suplicar, né? Deus, ajuda-me a discernir meus dons. Deus, dá-me oportunidades e motivação para ministrar aos outros segundo os dons. Agora, acima de tudo, ore. Não adianta apenas saber que caminhada ou corrida faz bem para a manutenção da saúde física. É preciso caminhar, ou correr, ou ir para a academia. Da mesma forma, não adianta apenas saber que a oração é um bom hábito espiritual. É preciso orar. E qualquer que seja o método ou forma que você escolha para cultivar o hábito da oração, torne isto algo regular, particular, sincera, específica. Lembre-se que o poder de Deus é liberado por intermédio da oração. Para que o milagre da oração comece a operar em nossas vidas, nós precisamos fazer somente uma coisa: orar. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos para mais um tempo de oração na Roda dos Esclarecedores. A Jéssica Leal pede oração pela saúde de Marina Aparecida Leal de Souza. O Walter Maurício continua pedindo oração por sua volta ao mercado de trabalho. Ele também pede por Simone, que ela saia ou que saia a operação de implante dentário dela. A Conceição Tavares pede oração pela restauração da saúde do seu neto Gabriel. O Fernando agradece o livramento que seu filho caçula, o Raul, teve neste sábado, 23/9, pois o mesmo estava convulsionando devido à febre alta causada pela amidalite. Ele foi levado para um PS, no qual foi medicado, e agora encontra-se em recuperação. Também agradece o apoio dos seus irmãos e principalmente do seu GF Zoom e do pastor Lúcio. O Jefferson Levi pede oração pelo retiro do Ministério 50+, que acontecerá neste sábado, dia 30/9, para que Deus proporcione um dia agradável e bom. Oremos, vamos colocar diante do Senhor esses pedidos, também esse agradecimento. Você também faça isso na sua casa, coloque os seus pedidos diante do Senhor, coloque os seus agradecimentos também. Oremos.
Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesse momento, Pai. Te agradecer porque, através do sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao nosso Paizinho querido. Em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, colocamos diante do Senhor as nossas angústias, colocamos diante do Senhor tudo aquilo que tem desafiado a nossa caminhada, Pai. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor cuide da saúde da Marina Aparecida Leal de Souza, Pai. Que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe. O Senhor sabe por qual problema de saúde ela está passando. E o Senhor também sabe o tratamento, o Senhor sabe do milagre que ela precisa. Em nome de Jesus, o Senhor coloque a tua mão, manifeste a tua cura, ó Deus. Também clamamos ao Senhor pela vida do Walter Maurício, te pedindo pela recolocação dele no mercado de trabalho o quanto antes, Pai. Que o Senhor mostre a ele as melhores oportunidades, que ele possa enxergar as oportunidades e abraçá-las, ó Pai. Que o Senhor abra uma porta de emprego para ele e que através disso o Senhor use esse emprego para o sustento financeiro dele e da família dele, Pai, em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor pela Simone, para que saia a operação de implante dentário que ela precisa fazer, ó Deus. Move aquilo que precisa ser movido, Pai, para que em nome de Jesus essa cirurgia de implante dentário possa ser liberada o quanto antes, possa sair o quanto antes, em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor por restabelecimento da saúde do Gabriel, neto da Conceição, filho da Thaís e do Felipe, Deus. Que o Senhor cuide do Gabrielzinho, que o Senhor abençoe ele, que em nome de Jesus o Senhor renove e restaure a saúde dele, Pai. Em nome de Jesus, que a tua mão possa ser com o Gabriel, ó Pai, manifestando cura, em nome de Jesus, Pai. Louvamos ao Senhor pelo livramento que o Senhor deu ao Fernando, à família dele, ao Raulzinho, Pai. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Raul teve um episódio de convulsão devido à febre alta no último sábado, mas o Senhor o livrou, o Senhor cuidou, apesar do susto do Fernando, o susto na Gisele, também na Malu, é claro. O Senhor cuidou em todo o tempo, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor seja com o Raul agora, que ele se recupere rapidamente, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja com ele, seja também com toda a família, ó Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos pelas pessoas que deram suporte ao Fernando, Pai, pelo GF, pelos amigos, por aqueles que o cercaram e cercaram a família de oração nesse momento difícil, Pai. Clamamos a Ti pelo retiro do Ministério 50+, que acontecerá no próximo sábado, dia 30/9, que o Senhor proporcione um dia agradável, Senhor. Em nome de Jesus, que seja um dia bom, que seja um dia proveitoso para todos que estiverem ali. Que o Espírito do Senhor encaminhe todas as atividades, palavras, tudo aquilo que será ministrado ali, que o Seu Espírito esteja à frente, ó Deus. Te agradecemos, Deus, pela comemoração do último domingo, comemoração de 41 anos de organização desta igreja, da PIBG, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, que o Senhor continue cuidando, abençoando de cada pessoa que faz parte daqui, que essa igreja possa crescer. E quando eu falo crescer, Deus, não é simplesmente crescer numericamente, mas crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que essa igreja possa crescer em todos os aspectos que o Senhor deseja que ela cresça, Pai. Seja desde as crianças que estão aqui até os adolescentes, jovens, adultos, com todos os líderes de ministério, seja com os 50+, Senhor, com os idosos da nossa igreja, que nós possamos caminhar em unidade, como tem sido falado esse mês, e que essa unidade possa ser testemunho para todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai.
que essa unidade seja transformadora das nossas vidas, nas nossas vidas, e que seja também um diferencial em meio ao contexto que nós vivemos, Pai. Oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.